Fala, Tricolada! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, meus queridos? Vamos para mais um pré-jogo? Vamos para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de número 25. Atlético Paranaense e Fluminense, Arena da Baixada, às 19 horas. Jogo importantíssimo para o Fluminense em termos de tabela e de pretensões no Campeonato Brasileiro. Encostar aí no Palmeiras, torcer para um tropeço dele. O Fluminense está em terceiro lugar, então o jogo é importantíssimo. Vai pegar um Atlético Paranaense com o time praticamente todo reserva. Apenas um jogador titular deve jogar. E o Fluminense vai a campo com o que ele tem de melhor. Não tem como poupar, né, irmão? Não tem como. Tá brigando em duas frentes, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, vem com desfalque importante no meio de campo, desfalque importante na zaga. A gente vai pra cima dos caras lá, aproveitar que os caras vão com o time em reserva. Então vamos lá. Transmissão pela Twitch, no canal do Casemiro. Vai passar por lá ou pelo canal de streaming do Furacão lá, do Atlético Paranaense. Então vai ficar bem restrito a transmissão, então dá uma olhada lá. Arbitragem, Flávio Rodrigues de Souza, um árbitro paulista. É isso mesmo, ó. Palmeiras é o líder, Corinthians é o quarto colocado e os camaradas colocam um árbitro paulista para apitar o jogo do Fluminense, que está em terceiro lugar. Estranho? Vamos lá. Deixa quieto, como diz o meu amigo. Ó, vai ter live na hora do jogo, não se esquece não, tá? Na hora do jogo vai ter live, vou transmitir, vou narrar e a gente cai dentro aí 19 horas para Fluminense e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. No primeiro turno foi 2-1 para o Fluminense. O Fluminense derrotou o Furacão no Raulino de Oliveira com 2 gols do Cano. É isso aí, no primeiro turno o Fluminense saiu vitorioso contra o Atlético Paranaense. Estatística, 60 jogos entre Atlético Paranaense e Fluminense. 23 vitórias do Flu, 11 empates e 26 derrotas. Atlético Paranaense, sexto colocado com 39 pontos, 11 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Vem de vitória sobre o Palmeiras na Libertadores por 1-0. Aí eu te digo, na terça-feira eles vão encarar o Palmeiras, lá em São Paulo. Eles jogam pelo empate lá em São Paulo. Por isso que eles vão com o time reserva contra a gente, para poupar os titulares para encarar o Palmeiras, porque eles têm grande chance de chegar a uma final de Libertadores contra o Flamengo. Acho que o velho já foi pro saco lá no chaveamento do Flamengo. Deve ser final entre Flamengo e o vencedor de Atlético Paranaense e Palmeiras, e o Atlético Paranaense está com essa vantagem, o jogo já é na terça-feira, por isso o time reserva. Vamos para o time titular do Furacão? Como o Filipão vai botar esse time em campo? Ele que joga no esquema 4-2-3-1, um time muito forte na marcação, joga muito fechado, mas deve ter um problema aí de entrosamento por causa dos reservas que vão entrar em campo. Então vamos lá. Anderson é o goleiro. Na lateral direita, o Orejuela. A dupla de zaga formada pelo Pedro Henrique e pelo Matheus Felipe. Na lateral esquerda, o Pedrinho. Meio de campo formado por Matheus Fernandes e o Hugo Moura. Um pouquinho mais à frente, o Terence. Coelho pelo lado esquerdo, Rômulo pelo lado direito e o Pablo como centroavante, referência na área. Esse é o provável time do Filipão, time reserva para encarar o Fluminense. Fluminense que é o terceiro colocado, com 42 pontos. 12 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Vem de empate contra o Palmeiras em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense fez um bom jogo, poderia muito bem ter saído vitorioso nesse confronto contra o líder do Campeonato Brasileiro. Foi de se lamentar aí, porque a gente ia tirar os pontos bem interessantes aí do Palmeiras e ia encostar de vez lá no topo da tabela. Desfalques. Zagueiro Nino, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o Nonato, que foi embora, foi vendido, não joga mais com o Fluminense. Então precisa de um substituto para o Nino e precisa de um substituto para o Nonato. Provavelmente o substituto do Nonato é o Martinelli. Já para o lugar do Nino, há uma dúvida entre o David Braz, que está voltando de contusão, ou o David Duarte. Ou dúvida cruel. Entre David Duarte e David Braz, eu prefiro o David Braz, mesmo ele voltando de contusão, fora de ritmo de jogo, para fazer a dupla de zaga ali com o Manuel. Então vamos para a escalação do Fluminense, com o goleiro Fábio no gol. Na lateral direita, o Samuel Xavier. A dupla de zaga formada pelo Manuel, David Braz ou David Duarte. Na lateral esquerda tem o Caio Paulista. Também tem uma certa dúvida entre colocar o Cris Silva ou não.
Meio de campo formado pelo André e Martinelli, não vejo problema algum, porque o André e Martinelli eles já possuem entrosamento vindo das categorias de base. Então é natural que o Martinelli, a partir de agora, assuma a titularidade no lugar do Nonato. Pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai ver mais vezes o Martinelli jogando, porque eu acho que para mim é a melhor opção ali no meio de campo. O Fluminense não perder essa intensidade, essa troca de passe, essa chegada na entrada da área que o Martinelli traz. Qualidade, eu acho que o Martinelli tem muito vigor físico, que é um jovem jogador. Acho que ele tem muito mais do que o Felipe Melo e do que o Wellington. O Martinelli deve ser o titular até o final do Brasileiro, jogando ao lado do André. Só que na Copa do Brasil não teremos o André. Aí o Martinelli vai ter que fazer dupla com outro volante. É aí que é o problema. Porque temos o Felipe Melo, o Wellington, o Calegari, que não é utilizado, e o Iago Felipe também, que sumiu da equipe titular. Na armação do jogo, o nosso Ganso, que é outro que está sofrendo aí uma sobrecarga danada. Como ele não tem um substituto à altura, quem entra ali é o Natan e o nível cai muito, o Ganso vai jogando até, Deus me livre e guarde, acontecer algum problema muscular com ele. Vai na sobrecarga, vai no desespero. O Ganso, de novo, como titular, não foi poupado para essa partida. O trio de ataque também tem uma rapaziada bem cansada. O Arias, né, que é um jogador que está todo jogo entrando, carga lá em cima, no 220. O Germancano, que já está mostrando claros indícios de cansaço. Está com dificuldade de concluir a gol, o chute está saindo fraco, está chegando atrasado na bola. Isso é bem característico do jogador que está cansado, que está no limite. Quando o jogador está descansado, ele chega na bola no tempo certo. Teve um contra-ataque. Tudo bem que o Cano não é um camarada rápido, mas teve um contra-ataque que ele estava livrinho. O camarada veio lá de trás do Palmeiras, foi o Scarpa, chegou na frente dele e tirou a bola. É o problema de você não ter um reserva à altura para poder dar um descanso para o Cano. Então vai Cano contra o Atlético Paranaense, mesmo com o Atlético Paranaense com time reserva. Vai o Arias também, de titular, mesmo com o Atlético Paranaense com os jogadores todos reservas. O Fluminense tem que botar o time titular em campo para não perder ponto. Aberto pela direita, o jovem Matheus Martins, que está na idade mesmo de correr e se desgastar bastante, é novo ainda. Então Matheus Martins pela direita, o Arias pela esquerda e o Cano como referência na área. Esse é o Fluminense, tem de melhor no Fluminense no momento, para encarar o Furacão lá na Arena da Baixada, um campo complicado, de grama sintética, um adversário que tem um bom treinador, um time organizado, mas tem um problema aí de ir com um time completamente desentrosado. E o Fluminense precisa se aproveitar disso. Fazer seu jogo, trocar seu passe, ter a posse de bola, criar as jogadas, ter a iniciativa da partida e fazer seu resultado. Não dá para jogar contra o Atlético Paranaense com um time somente com um titular, que é o Hugo Moura, e não sair da Arena da Baixada com os 3 pontos que serão importantes para pensar aí no topo da tabela e se manter na briga ali por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Eu vou ficando por aqui pedindo um like, a sua inscrição e o seu compartilhamento, e aguardo vocês às 19 horas na nossa live